Boa noite a todos. E hoje, irmãos, nesta terça-feira, eu quero falar a respeito de legalidade, direito legal, aquilo que você dá ao inimigo para operar na sua vida. Há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, eu estive, ou mais, não me lembro bem, eu estava em Florianópolis. Eu já contei isso, acho que muitas vezes. E são experiências que a gente precisa gravar e não esquecer mais. Eu fui convidado aí num apartamento de um empresário muito grande, assim, muito poderoso na indústria de móveis, e a esposa tinha várias boutiques famosas ali em Florianópolis. Acontece que certo tempo vinha um demônio e manifestava através da esposa, e era uma coisa horrorosa que acontecia. E eu fui lá no apartamento, ele conversando comigo, eu falei, olha, alguma coisa o inimigo tem, porque o inimigo precisa de alguma coisa dentro da tua vida ou na sua casa para ele fazer um link, para ele ligar com aquilo que ele quer agir, né? Da maneira que ele quer agir, com aquilo que ele quer usar para destruir a sua vida. E era mais ou menos uma meia-noite, eu coloquei a mão na cabeça da esposa desse empresário e manifestou uma legião de demônio. E eu forcei o inimigo e obriguei o inimigo a falar o que ele estava usando, porque a mulher estava com depressão, já pensando em fazer um monte de besteira, inclusive até suicídio. Mesmo eles tendo muito dinheiro, a vida deles era uma desgraça. E o Espírito Santo me leva a olhar para um quadro que ele tinha comprado numa galeria, um quadro muito caro. Quando eu olhei para o quadro, o demônio manifestou de novo. Porque tinha uma sombra atrás do quadro que era uma cabeça de uma serpente. Quer dizer, algo consagrado ao demônio. E eu disse para o empresário, olha, ou você destrói isso aqui, ou você vai ter muitos problemas. O que ele fez? Ele pegou e destruiu, arrebentou, e os problemas dele acabaram. Aqui em Poços mesmo nós tivemos um caso de uma criança de 2 anos que estava com problemas sérios. Primeiro que não dormia, e travava ali, e era uma coisa completamente complicada, né? 2 anos de idade. Aí levaram essa criança para o neurologista. O neurologista examinou a criança e receitou aqueles famosos remédios que você conhece, né? Gardenal e uma coisa errada doida para uma criança de 2 anos. Você imaginou o que não ia fazer no cérebro dessa criança? Mas o pai já estava em processo de conversão, já tinha convertido e tal, e aí pediu para mim orar para o menino. Quando eu orei para o menino, Deus me deu uma visão de um lençol. Eu disse, o problema desse menino é esse lençol, dei todos os detalhes da visão e tudo. Façam isso e ele não vai ter que tomar mais remédio. À noite, ele não podia tomar leite, aquele problema de lactose, aquelas coisas. Orei pela criança, eu falei, destrua isso.
e deu leite para ele. O que eles fizeram? Tinha 2 lençóis, um parecido com o outro, queimaram os 2, passaram no mercado, compraram uma caixa de leite integral, doce, Danone. Até hoje o menino não tem mais nada. Legalidade, irmãos. Legalidade. Se eu passar aqui a dar exemplos de legalidade, nós vamos passar a live todinha falando sobre legalidade. Porque se algo existe na sua vida ou na sua casa, é o condutor, é por ali que o inimigo vai entrar para destruir de uma maneira ou de outra. Você vê um lençol, leva uma criança a tomar Gardenal, a não dormir, já com problema da lactose, aquela coisa toda. São Sebastião do Paraíso foi uma das cidades que eu mais encontrei legalidade. Pessoas que eram libertas, curadas, mas a vida delas toda travada, todinha travada. Aí na região de São Sebastião do Paraíso, tem uma região aí alta e um cidadão plantava mexerica, laranja, mas era muita coisa. Aí vinha florada, né? Aquelas flores no pé de mexerica, no pé de laranja. Mas na época da florada, vinha uma chuva de pedra e acabava com a plantação daquela mexerica e daquela laranja. E eles me procuraram, eu fui até esse sítio, fizemos inclusive uma vigília nesse sítio. E consagramos aquele sítio. E Deus me mostrou naquela época que aquela terra tinha sido consagrada a demônio, tinha enterrado lá um monte de coisa que não prestava. Ungi aquela terra, quebrei todo o poder das trevas, removemos ali daquela fazenda tudo que poderia ser instrumento do inimigo. No ano seguinte, mas produziu tanto que chegou a quebrar galho, ele teve que amarrar galho, colocar estaca nos galhos de laranja e de mexerica, pela quantidade de mexerica e de laranja ele produziu. Aí mesmo em São Sebastião do Paraíso, eu fui convidado a ir numa casa. Muito estranho isso, irmão. Ela estava fazendo arroz. Estava fazendo arroz. Aí põe a tampa na panela. Quando ela tirava a tampa da panela, estava cheio de formiga. Formiga grande. Ela ia pegar um casaco. Quando ela levava a mão no bolso, o casaco estava lotado de formiga. Dentro da casa dela não tinha formigueiro. Maldição. Legalidade ali dentro daquela casa, você entende? Existiam coisas naquela casa que precisavam de ser destruídas e removidas. Então, o que o inimigo faz, irmão? Ele vai usar uma legalidade que está na sua vida ou na sua casa para bagunçar a tua vida. Então você tem que rever muita coisa, como é que está a sua vida, se dentro da sua casa tem algum quadro, se dentro da tua casa tem alguma coisa, algum santinho, alguma coisa de missa de 7º dia, sei lá o que é, mas você precisa botar fogo nessas coisas, porque o inimigo vai entrar justamente por isso. E eu quero levar você, e nós vamos considerar hoje algo que nada mais é do que legalidade, que está em 2 Reis, capítulo 18. Israel, irmão, estava assim, cheio de pecado, fazendo tudo que não devia, cheio de legalidade. E aí, um rei assume. Olha só o capítulo 18 de 2 Reis.
Ezequias assumiu o reinado. Porque antes, se você olhar aqui o capítulo 17, ó, no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o pau comeu, companheiro, porque não adianta. Ó Deus, abençoa, eu santifico. Não adianta, você tem que eliminar e acabar com a sua vida. Acabar com isso que está prejudicando a tua vida. Você compreende? Não adianta, irmão. Existem roupas, irmão. Nossa, já orei por pessoas, irmão, que, assim, a vida dele estava travada. Era uma roupa que ele ganhou não sei de quem, que ele usava lá no centro, que ele comprou no contrabando. Aí em Paraíso teve uma época, olha, isso é muito sério. Uma irmã me procurou e dizendo que ela nem estava conseguindo entrar na cozinha dela, porque o desejo era pegar aquela faca e suicidar, de uma hora para outra. Queria suicidar de todo jeito, então ela saía da cozinha ali, aquela coisa horrorosa ali. Aí nós fomos conversar. Aí, conversa vai, conversa vem, eu fiz uma pergunta para ela. Você, por acaso você ganhou presente de alguém? Por acaso você... Então cuidado com esse negócio de presente, viu, irmão? Isso aí pode ser um presente do inferno. Tem que ter muito cuidado com isso. No final ela disse para mim, não, eu ganhei uma aliançazinha de uma prima minha. Ah, tá. Ganhou uma aliança de uma prima. Só que essa prima morreu de suicídio. Ela suicidou. Olha para você ver. Antes dela suicidar, ela deu aliança. E depois ela suicidou e o demônio estava levando ela ao suicídio. Eu mesmo peguei a aliança, macetei e joguei. Aí em Paraíso tem um lugar que chama Lagoinha, joguei lá na Lagoinha. Dependendo do que for, você mesmo pode colocar fogo. Dependendo, procura o pastor. Entendeu? Procura o pastor, porque eu já queimei coisas, né? Essa pessoa até faleceu, que dava estouro, arrebentava, o diabo andou no meio de fumaça, foi um horror. Tem coisas que você pode queimar, tem coisas que é melhor você procurar o seu pastor, a sua pastora. Então aqui, no capítulo 18, eu vou ler 7 versículos para você. Ora, sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Olha só, o nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o quê? O que era reto. Preste atenção nisso aqui, ó. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Isso aqui é um princípio, irmão. Isso é imutável. Isso é imutável. Isso é um princípio, e princípio não muda. Olha aqui, ó. O versículo 4, o que ele fez? Israel estava naquela situação horrorosa, arrebentada, não é? Ali, se você ler ali o capítulo 7, você vai ver que os assírios invadiram, levaram um monte de coisa e tal. Então o que ele fez? Olha o versículo 4. Tirou os altos. O que é isso? O povo adorava nos altos, adorava a árvore, tinha estátua de tudo quanto. Ele começou a limpeza. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os acera, que são árvores, adoradores de árvore, eles iam adorar a árvore. Meteu fogo nisso, limpou tudo que tinha que limpar. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Despedaçou porque o povo estava orando aquilo, não entendeu nada a respeito daquilo. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Para que eles queimavam incenso?
uma serpente de bronze. Olha que horror! E aí, olha o que ele fez mais, irmão. 5. Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verso 6. Porque se apegou ao Senhor. Pessoa que tem temente, é temente a Deus, irmão. Remove da vida dele, da casa dele, o que tira tudo que Deus condena. Aí sim a bênção de Deus vai ao seu alcance. Porque enquanto o inimigo tiver alguma coisa na sua vida, na sua casa, seja lá onde for, como que Deus vai operar se você ainda alimenta algo do inferno? Coisas que Deus condena. Não tem como, você tem que tirar. Tem coisa, irmão, que você tem que cair fora. Conviver com coisa que não presta. Entendeu, irmão? Tem coisas que são sérias. Você tem que sair fora. Porque senão a sua vida vai virar um bagaço. Aí você pode orar, jejuar, fazer o que você quiser, meu irmão. Enquanto você não limpar a sua vida, na sua casa, não, Deus não vai operar. Olha aqui, irmãos, o que está escrito no versículo 6. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir e guardou os mandamentos que o Senhor lhe ordenara a Moisés. Olha o resultado disso. Assim o Senhor era com ele, para onde quer que saísse, ele prosperava. Então, quem sabe na sua casa tem alguma coisa que precisa ser removida. Você precisa ver na parede algum quadro. Tem pessoa, irmão, que é amigo, vai lá nas idolatrias lá e traz presente. Gente, isso aí é para amarrar a tua vida. Às vezes você tem um livro com a capa que tem lá uma idolatria, você tem até um calendário que tem lá uma igreja idólatra, você tem que dar uma limpada nisso. Às vezes você guarda aquelas coisas, aqueles cartãozinhos de missa de sétimo dia, porque você tem que meter fogo em tudo no álbum, você tem que ir lá no seu álbum, se você casar, tem que ir lá no seu álbum de casamento, dar uma olhadinha lá, para ver o que está por trás disso. Entendeu? Às vezes sabe o que você tem que fazer para Deus te libertar? Às vezes você tem que pegar o álbum de casamento e picar ele. Porque é tanta coisa que não presta e que você não gosta e que foi uma bela de uma situação, né? Porque você vê uma fotografia, aí tira a fotografia atrás do Satanás e tira no seu... Irmão, isso aí é sério. É sério. Quantas e quantas e quantas e quantas pessoas você vai orar por elas, Deus mostra alguma coisa que está amarrando a vida dela. Aqui quantas vezes a gente ora, tem lá uma macumba não sei aonde, tem que quebrar mais aquilo. Às vezes aquela roupa que você comprou tá cheia de demônio, idolatria e tudo quanto há. O seu lençol... Eu fui orar para uma pessoa aqui, até ela é da Igreja Universal. Ela não dormia. Mas você sabe o que ela contou que tinha no pijama dela? Uma coruja. Ué. Ela pegou aquele pijama, meteu fogo, passou a dormir. Tá vendo, irmão? Às vezes você fala, mas será? O pior que é, irmão. O inimigo usa coisas pequenas, irmão. Pequenas, 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 para destruir a sua vida. Você quer ver uma coisa? Você pega um passarinho. Passarinho tem asa para quê? Para voar. Não é ou não é? Isso. Você soca o coitadinho dentro de uma gaiola. Isso é legalidade, irmão. Deus colocou hinos de louvores no bico do passarinho, na garganta do passarinho. Aí você vai e enche a tua casa de gaiola de passarinho. Ah, mas se eu soltar eles morrem. Põe na árvore lá perto da tua casa, começa a dar comida, mas não deixa eles presos não. Sabe, irmão, existem muitas coisas que estão te prejudicando
E você não sabe. E você não sabe. Às vezes você está dentro de um ônibus, o cara volta, coitado lá do cobrador, volta 5 centavos a mais, você acha que levou vantagem. Levou nada, o diabo catou você. Se você, por exemplo, for comprar determinadas roupas, você tem que ver se é consagrada a isso, se não é consagrada a isso. Eu passava perto de uma fazenda, quando vinha aqui para Poste Caldas, comprava umas coisas, de repente eu vi lá uma plaquinha, a terra da fulana de tal. Eu falei, Deus me livre, nunca mais eu compro nesse trem. Entendeu? Pessoas que bebem água. Você tem que saber aonde você corta seu cabelo, quem é que põe a mão na sua cabeça. Cuidado com isso. Aí em Paraíso, há muitos anos atrás, eu me lembro de uma pessoa que de repente, ela é da igreja, essa irmã, os dedos dela começou a engruvinhar, ela ia pegar a tesoura, ela era costureira, ia pegar a tesoura para costurar os dedos dela e ficava tudo assim. Conversa vai, conversa vem, ela estava costurando pro terreiro. Espiritismo, olha para você ver. Foi só largar a mão daquilo. Ah, mas como é que eu vou fazer? Pois você tem que tomar decisão. Tem algo na sua vida que está arrebentando a sua vida? Tira, meta o pé nisso. Você compreende? Então essas legalidades é muito sério. Porque no Antigo Testamento tem um princípio lá, que teve lá um rei que chegou a mandar lavar as paredes com água, porque tinha muita sujeira espiritual. Sabe também por onde o inimigo entra? Novela, filme terror, porque ele entra por aqui, pelos olhos. E aí ele vai estabelecer em você o quê? Vai estabelecer em você, irmão, um canal para ele arrebentar com a tua vida. Então, entenda uma coisa, você tem que prestar muito atenção com as suas roupas. É bom você dar uma paradinha e começar a ver alguns desenhos na sua roupa, coisas estranhas, não é? Coisas estranhas. Tem um livro de uma pessoa que o corpo dele tem mais de 90% tatuado. Hoje ele é convertido, ele largou mão disso. Então ele conta que ele ia lá em determinado lugar, baixava lá o espírito do Satanás e dava os desenhos para ele, cada desenho, para o diabo pegar a pessoa numa área. Nossa, que beleza de tatuagem! A Bíblia diz, não imprimireis em seu corpo nenhuma marca. Eu sou o Senhor vosso Deus. Entendeu, irmão? A marca ali é uma aliança de sangue, ali vai perfurando, tirando sangue com aquela entidade, com aquele espírito. Então tá cheio de gente se lascando, arrebentando, dentro da igreja que eu tô falando isso. Por quê? Porque leva as coisas de qualquer jeito. E o que tem que fazer? Igual, aqui, ó, igualzinho Ezequias fez. Queima, mete um machado, toca fogo, limpa, porque se você não fizer isso, o inimigo vai te catar, ele quer, a Bíblia diz que ele anda em derredor procurando um meio ali para arrebentar com você. E não adianta, se ele tem algo na sua vida, na sua casa, entendeu? Algo na sua vida, na sua casa, o que você acha que vai acontecer? Então veja bem, irmãos, a gente tem que pensar que essas pessoas que compram roupa de contrabando, você acha que isso é bom? Na base do contrabando mesmo, irmão. Coisa roubada. Coisa roubada. Então você tem que ter muito cuidado com isso, irmão, porque o inimigo, ele quer arrebentar com você.
Quando você for fazer uma doação de roupa, não dá roupa na porta da tua casa, não. Entrega pro pastor. Você sabe por quê? Ele vai na porta da tua casa, pede uma roupa para você para fazer macumba. Às vezes você está cortando o cabelo em determinados lugares, o cara está guardando aquele cabelo, vai entregar aquele cabelo para o macumbeiro destruir a tua vida, irmão. Não é assim que eles fazem? Pega cabelo, roupa, fotografia. Diabo não presta. Então vamos lá. Ah, mas então eu vou vender. Esse dinheiro também não presta. Nossa, eu tenho uma correntinha que não sei o que de ouro, e então eu vou derreter, eu vou vender. Não presta. Outra coisa que eu quero avisar vocês, muito sério. Você vai casar, certo? Compra aliança, compra, pega, vai lá e compra um parzinho de aliança. Porque a aliança que os outros se você ganhar a aliança, tudo que tem naquela aliança vai passar para a tua vida. Você está compreendendo? É muito sério, irmão. Então você tem que saber de quem que você ganha presente. Contar uma experiência para você. Nós tínhamos uma vizinha que era num apartamento aí em Paraíso mesmo. Uma praga. E ela trouxe um dia uma cesta cheinha de verdura e tal e levou pra gente. Você sabe o que eu fiz? Joguei no lixo. Então às vezes a pessoa vai te dar uma coisa, não tem nada a ver. Você tem que ter muita sabedoria, porque o inimigo é uma desgraça. Ele quer entrar na nossa vida de 1001 maneira. Então a gente tem que estar orando, irmãos, para impedir esse tipo de coisa. Ó, na minha vida, na minha casa. Você está entendendo, irmão? Então assim, é muito sério isso. Então aqui Ezequias fez uma limpeza lá na igreja. Infelizmente hoje a gente vê em determinadas religiões, né? Arvinha de Natal. Agora, irmão, a festa agora de São João, São Pedro, isso é a maior idolatria. Mas tem igreja que muda o nome, põe lá Quadrimpira e mais não sei das quantas. Está contaminando a igreja. Nós não somos do mundo, irmão. Nós não podemos conviver com esse tipo de coisa. Ser de santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é santidade? Trocar de roupa? Não, mas isso é santidade. Santidade é tirar da tua vida, da tua alma, tudo aquilo que não pertence a Deus. Então muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão sofrendo porque mexe com essas coisas. Eu conheci uma pessoa, Paraíso. Ele chutou uma macumba. Foi para cadeira de roda. Por quê? Ele não tinha autoridade para aquilo. Você vê uma macumba, sai fora. Vai aqui para lá. Entendeu, irmão? Larga que é troço para lá. Então, a legalidade, irmãos, é um negócio muito sério. E o inimigo usa esse tipo de coisa para destruir pessoas. Aí São Sebastião do Paraíso, muitos anos atrás, o Sebastião Ramos me levou numa casa que minava água na porta e na parede. Sabe, irmão? Então veja bem, irmão. As coisas do reino do Espírito é muito séria. Então, quem sabe a sua bênção não está preso ou presa em algumas coisas que você tem na sua casa ou na sua vida, existe legalidade na sua vida. Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus, perguntar para o pastor, esse negócio aqui é do cão, não é do cão? Isso aqui, ó, isso aqui veio não sei da onde, ganhou não sei da quanta. Tem pessoas, irmão, que falam, nossa, mas é muito caro. Ué.
Porta-me lá com isso. Você tem que destruir aquilo que não pertence a Deus. Eu vejo muitas pessoas convertem e pegam os seus ídolos e dá para outra pessoa. Você está destruindo aquela pessoa. Ou pega uma cruz de ouro, ou prega, derrete, faz alguma coisa. Não faça isso não. Eu não sei se está acontecendo com você, mas eu vou repetir novamente. Pessoas que ganharam a aliança dos outros. Eu vou mais longe ainda. Colchão de dormir. Colchão de dormir. O casal lá, o fulano dá o colchão dele pro casal. Não, irmão. Durma num colchãozinho fininho desse tamanho, mas não durma em colchão dos outros. Entendeu? Então existem coisas, irmão, que não dá para você ganhar. Porque passa, irmão. Porque passa. Então essas legalidades, isso é muito sério. É muito sério. Tem pessoas que guardam em casa, olha coisa que afeta muitas pessoas, irmão. Garrafa de uísque. Não, mas é vazia. Aquilo é tudo consagrado ao Zé Pilintra. Aquelas taças de festa do chopp, aquelas taças que vai lá na festa lá do peão não sei das quantas, aquilo ali tudo é consagrado a ídolo. Antes de começar um rodeio, se você perguntar o cidadão que está montado em cima daquele cavalo, daquela mula, daquele boi lá, tira o chapéu, você vai ver uma foto de alguma coisa lá dentro do chapéu dele. Entendeu? Então veja bem, irmão, livros dentro da sua casa, livro espírita, livro de bruxaria, música dos quintos dos infernos. Irmão, isso vai entrar aqui, ó, e vai contaminar a tua vida. Irmão, eu vou para 41 anos de ministério. 41 anos de ministério. O que a gente vê não, eu fiz aí uma garrafada, não sei de quem. Deus me livre disso. Negócio de garrafada, não sei das quantas. Não, o sujeito esqueceu, vendeu uma água, não sei das quantas. Sai fora disso, irmão. Se essas garrafadas curassem, os médicos davam de graça para você. Você está entendendo? Então você tem que ter sabedoria, meu irmão. Pessoa dá chaveirinho. Né? Eu vejo em carros de algumas pessoas, irmão, um lacinho. Isso é para enlaçar você. Não é? Então você tem que observar muito, irmão, na sua casa, o que tem lá. Dá uma olhadinha na folhinha que você usa, nos cadernos que você tem. São tudo legalidade, irmãos. Gente, às vezes é uma besteira. O demônio não saía de uma pessoa. Foi experiência aí, já tem muitos anos. E o demônio saía da pessoa, mas de jeito nenhum. Eu falei, mas não é possível. Vai lá, pá, o demônio vai. Eu falei, não é possível. Posso ir na sua casa? Posso. Fui lá na casa do cidadão. Eu falei, o que eu achar aqui que é do Satanás, eu posso espatifar, quebrar? Pode. Ele tinha ganho um troféu. Lambada. A hora que eu peguei naquele treco lá, irmão, olha pra você ver, às vezes você não dá valor nenhum, mas a hora que eu enfiei a mão naquela porcaria, o demônio pegou e disse, é meu. Falei, era. É meu. Falei, era. Meti o porrete, barreta, quebrei aquilo tudo. Pronto, sabe, irmão, coisas pequenas, que você acha que não... Ah, mas não tem nada a ver. Tem porque o diabo vai usar aquilo, irmão. Vai usar aquilo contra a tua vida. Às vezes uma xicrinha, tá escrito assim, não sei o que, 51. Quebra essa porcaria.
mesmo garrafa vazia. Eu estava em Goiânia, fui orar na casa de um irmão, acho que é Goiânia mesmo. E ele tinha aquele chama de barzinho, né? Não, foi em São Sebastião do Paraíso, isso, ali perto da Central. E a mesa era de vidro, mas vidro temperado de 10 milímetros. E eu falei, gente, mas como é que você quer que Deus abençoe você com esse mundaréu de garrafa de cerveja, de uísque, de vinho? Falei, não, isso é que suco que eu pus aí dentro. E só para enfeitar. Tá bom. Só para enfeitar. Comecei a orar. Você acredita que o vidro quebrou? Espatifou o trem, desceu tudo da casa dele? Bom, são fatos. São experiências que a gente vai tendo. Lá na África, tinha um monte de legalidade lá. Não chovia, os rios secos, e aí o pastor começou a orar, quebrando aquelas legalidades, aquelas maldições que tinha naquela terra lá. Sabe o que aconteceu? Começou a chover, os rios encheram, tudo veio normal. Porque enquanto o inimigo tiver alguma coisa na sua vida ou na sua casa, tá entendendo, irmão? Enquanto o inimigo tiver, ele vai usar aquilo. E na Bíblia é conhecido como direito legal. Na Bíblia é conhecido como direito legal. Não é? Quantos casos de destruição a gente vê na Bíblia? O cara roubou, escondeu, não era dele, ele passou para trás, né? Escondeu o trem debaixo do tapete. O que aconteceu? Morreu ele, a família inteira dele. Então, você precisa ter muito assim. Você tem dúvida em relação àquilo? Faça uma coisa. Procura o seu pastor, a sua pastora. Olha, tem esse negócio aqui, ó, isso é de Deus, não é, tal. Ele vai dizer para você, é, não é, quebra, mete fogo, deixa aqui que eu ponho fogo para você e por aí afora. Certinho, irmão? Então, essa live é para abrir a sua cabeça. Abrir a sua cabeça. Abrir a sua cabeça. Para que você pense um pouquinho. Às vezes o seu sapato tem um desenho ali do cão. Desenho do inferno. Foi consagrado pelo demônio, aquela botina, aquele sapato, aquele vestido, aquela roupa, sei lá o que é. Observe isso. Né? Em Guaxupé mesmo, eu vi não vou chamar aquilo de pastor, né? O cara com a caveira no peito. Nossa, a caveira é muito bonitinho. É, mas quem que tá por trás disso? Exu Caveira. Entendeu, irmão? Então essas tatuagens, essas coisas, você tem que tomar cuidado, irmão. Ah, mas agora que eu converti, eu já fiz. Tudo bem, então pede pastor, ungir, quebrar, cancelar aquela porcariada toda. Observe tudo. Entendeu? Eu não entro numa loja que é consagrada não sei das quantas. Eu não como. Se eu estou sabendo que aquilo é consagrado ao Satanás, Deus me livre, vou entrar no trem daquele. Se você não sabe, você ora. Mas se você sabe, vaza. Então existem muitas pessoas que estão aí a vida travada, problemas seríssimos. E ele é honesto, ele é sincero. Ele está orando, ele está jejuando, ele está buscando a vontade de Deus. Mas se tem o trem do Satanás na vida, entendeu? Então veja bem. Pulseirinha, às vezes pessoas assim marram uma coisinha, né? Sabe aquele brinquinho aqui que põe no nariz aqui, para puxar boi brabo? Aquele é símbolo da escravidão. É aquela argola no nariz. Símbolo da escravidão. Você marra o trem no nariz de um boi brabo, você dá uma puxadinha ali, dói demais. Então ele vem tranquilo. Então, irmão, são muitas coisas. Água, pessoa te oferecendo alguma coisa. Então você tem que ficar veaco.
Principalmente mulher que vai em determinado salão, né? Aí a pessoa vai pôr a mão na sua cabeça. Você sabe o que ele está fazendo? Se possível, você tem que pedir para um cristão, uma cristã, fazer isso na sua cabeça. Então, assim, são detalhes. Perfume consagrado a demônio, a gente vê muito isso, né, irmão? Agora, essa empresa aí de produtos que vem de porta em porta, a propaganda dela é Sodoma e Gomorra na cabeça. Nunca mais eu compro um trem desse na minha vida. O que vem dessas empresas, você tem que vazar mesmo, irmão. Você vai comprar uma farinha, dá uma olhadinha lá, vai no mercado, dá uma olhadinha, né? Pouco tempo atrás eu fui comprar uma farofa, não sei o que, olha que eu olhei lá, falei, Deus me livre com isso. Só Satanás na caba, não sei o que, do centro, Deus me livre com isso. Porque às vezes você come um trem daquele, vai passar mal, te traz a enfermidade e o bicho faz aquilo para isso mesmo. Esses brinquedos que você compra para os seus filhos, tem um que não tem nariz, você sabe qual que é? Outros não tem boca, tudo consagrado, irmão. Ah, mas é muito bonitinho, bonitinho arrebentar com seu filho, com a sua casa. A casa, inclusive, eu já vi história, não sei se é verdade, do boneco avançar e matar uma criança. Então assim, você tem que orar a Deus e consagrar a sua casa todinha. Não permitir que entre na sua casa nenhum trem desse, porque isso são legalidades e ele vai destruir a sua vida. Você pode orar o resto da tua vida. Enquanto você não for lá meter fogo naquela porcaria, não resolve. Amém, irmão? Que essa live sirva de bênção na sua vida, mas não é só para você ficar sabendo, não. Quem sabe o problema que você não consegue, você vai no jejum, recebe oração e faz e quebra e faz, não resolve. Ô, irmão, tem coisa, sabe o que a gente tem que fazer? Eliminar da nossa casa e da nossa vida, seja lá o que for. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima live na quinta-feira, em nome de Jesus.